Olá, tudo bem? Pois é, pleno 2023, quase 2024, praticamente, né? Século 21. E nós ainda estamos discutindo coisas que, sinceramente, nos mostram muito mais a nossa necessidade de afirmação daquilo que cremos do que realmente a decisão por buscar a verdade. O dízimo. Dízimo é muito mais do que factível de que já está elucidado para todo mundo, né? Com certeza você já estudou em algum momento o assunto, seja dentro de uma instituição ou fora. Com certeza você já assistiu algum vídeo falando sobre. Com certeza você já ouviu opiniões que são contrárias à sua a respeito dessa interpretação. Então você já tem ali aquilo que dentro de você acredita. Então, o que eu vejo são pessoas buscando base para afirmar aquilo que elas acreditam, não necessariamente ouvir o que realmente é. E isso não só para o dízimo, né? Nós podemos falar de diversos assuntos dentro da religião que as pessoas sempre vão buscar afirmações para aquilo que elas já creem. Então, informações existem. É muito simples, mas como às vezes a gente precisa ser, enfático com o mesmo assunto, mais de uma vez, é muito simples. O dízimo é algo que fez parte, né, da história da caminhada do cristão, que um dia foi apenas do crente em Deus. Está lá, está nos registros bíblicos, mas foi designado para um determinado povo durante um determinado período para uma determinada atividade. Nenhum desses 3 pontos existem hoje, né? Um exemplo muito simples. Eu quero dizimar, ok, você tem que dizimar para os levitas. Eu não conheço levita. Você conhece algum levita? Não existem mais levitas no mundo. Ah, mas em Israel existem os levitas. Cara, você teria que ser um povo que... Eu moro perto de um aeroporto, galera, então é isso mesmo. Você teria que fazer parte de um povo que espera um Messias que já veio. Você teria que fazer parte de um povo que vive em tribos que se sustentam entre si. Você teria que fazer parte de uma cultura. Ok, beleza, vamos trabalhar com o dízimo? Vamos. Então vamos viver a lei por completo, não é isso? Aquele que quer viver da lei, que a viva por completo. Então, uma pergunta, você que é pai... Você que é mãe, você que teve um menino, você cortou o prepúcio dele no início da sua vida? Pois é, teria que ter feito. Teria que ter consagrado ele. Beleza? Você que quer viver a lei em plenitude, você guarda aí os sábados? Deveria guardar. Você aí que quer viver a plenitude, você faz sacrifícios de animais, sacrifícios de sangue de animais, periodicamente? Aliás, você não, né? Tem que ser um sacerdote. Aliás, você é um sacerdote? Enfim, vamos falar de viver de lei? Eu só dei alguns exemplos aqui mais fáceis de entender, mas a verdade é que o dízimo é algo determinado para uma determinada época, já não é mais para nós. A partir do momento em que Jesus deu a sua vida na cruz, um novo legado se fez, né? Um novo sacerdócio se fez, né? Ele passa a ser o sumo sacerdote. Não há necessidade mais de um sacerdócio humano. Consequentemente, aquilo que foi implantado como lei já não tem mais voga, né? Não é que Jesus veio negar a lei. Ele veio cumprir, concluir, né? Findar. A partir dele, passa a vogar aquilo que já sabemos, né? Que é a graça. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo simples. Não vamos nem falar de Bíblia, tá? Porque a Bíblia você já deve estar até exaurido de já ter ouvido argumentos bíblicos. Vamos falar de lógica aqui. Imagine que você é um chefe de família que ganha aí R$2.000 por mês. Você é um chefe de família, você é um pai com 2 crianças e uma esposa. Imagine que essa esposa, ela, por decisão familiar, ela acaba não trabalhando fora. Ela trabalha no sustento do lar. Como uma estrutura, né? Ela cuida da casa, dos filhos, do marido, da sustento familiar, enfim, é uma realidade de muitos brasileiros. Então só o marido trabalha, só o homem trabalha e ganha R$2.000 por mês com 2 crianças e uma mulher. Suponhamos que nesse exemplo o camarada pague um aluguel, né? Não tem casa própria, como é a realidade de milhões e milhões de brasileiros. E nessa renda ele paga aluguel, paga água, paga luz, faz a compra, sustento dos filhos, lazer, estrutura de escola, material escolar, aquela coisa toda. Tudo isso com R$2.000 no mês. O milagre já começa por aí, né? Conseguir fazer tudo isso. Mas enfim, teoricamente, se esse cara ganha R$2.000 por mês, se ele é dizimista, ele teria que dar quanto?
R$200 na instituição religiosa, certo? Pergunta, e aí eu quero que você seja sincero, não que você seja partidário, seja sincero. Você acha mesmo que Deus vai fazer questão dos R$200 desse camarada? Ou será que ele vai ficar mais preocupado dele usar esses R$200 para comprar um material escolar para suas crianças? Ou será que Deus vai falar, eu quero esses R$200 e vai permitir que a luz, que a água seja cortada dessa família, porque faltou R$200 do orçamento, que já é curto? Será que Deus vai fazer muita questão desses 200 mangos? Ou será que ele quer ver essa família comendo uma fruta ao invés de arroz e feijão puro? Ou ao invés de querer esses R$200, ele vai querer que esse casal de vez em quando tenha um momento, mesmo que breve, de lazer? É esquisito pensar assim, né? Pois é, esse é o Deus sádico do dízimo, né? Não o Deus da Bíblia, tá? Aqui nesse livro, ó. Nesse livro aqui, nós não temos esse tipo de exigência, tá? No Antigo Testamento, você vai ver diversas coisas. Diversas coisas. Momentos de guerra, momentos de conflito, momentos de morte, momentos de catástrofes. Mas você nunca vai ver um Deus exigindo do ser humano mais do que ele pode dar. E a partir do momento que você faz com que um ser humano, com um pai de família, um chefe de família, ou uma mulher, né, de família, que de repente tem ali só ela e os filhos, que paga o aluguel, mesmo cenário, e não tem o suporte de outro lado, ela vive por sua conta. Você não vai ver Deus apertando essa pessoa falando, me dá dinheiro, que senão eu vou te mandar pro inferno. Gente, pelo amor de Deus. Por quanto tempo mais você vai deixar o sistema religioso te enganar? E isso é uma pergunta do fundo do meu coração. Eu teria muitas bases bíblicas para falar com você. Malaquias 3:10 fala de o homem roubar a Deus. Será que ele está falando com você ou ele está falando com os sacerdotes da época? Será que o contexto começa em Malaquias 3 ou ele começa lá em Malaquias 2, quando ele está falando com os sacerdotes? Não sei. Deixo no ar. Não, Tiago, eu quero mais base bíblica. Mateus 23, Jesus está falando ali sobre o dízimo. Jesus está falando sobre a hipocrisia das pessoas, de quererem dar o dízimo, de quererem cumprir uma lei e de não ter a fraternidade de pensar no outro. E de não ter a consciência de que não vale de nada você viver a lei se você não amar o seu próximo. Jesus ali está falando sobre a hipocrisia do homem. De verdade, gente, é uma pergunta do fundo do meu coração. Por quanto tempo mais você vai defender o indefensável? Tiago, existem bases bíblicas para crer? Sim, existem bases bíblicas para muita coisa. Você sabia que uma das funções do advogado, por exemplo, principalmente quando ele é o promotor, uma das funções do advogado é conhecer a lei brasileira, né, na sua totalidade, para buscar bases para fundamentar aquilo que ele está defendendo? E não necessariamente essa base que ele usa para defender a sua causa é algo factível. Às vezes ele só gera uma confusão, uma interpretação dúbia. Pronto, já é suficiente para ele conseguir alguns anos a mais ou alguns anos a menos de uma pena, por exemplo. Alguns milhares a mais, alguns milhares a menos de uma multa, por exemplo. Você sabia que muitos, não são todos, tá? Mas muitos líderes religiosos têm a mesma função de um promotor? Ele só quer usar a base daquilo que ele conhece para gerar uma confusão na cabeça das pessoas e assim manipulá-las. É muito simples, gente. É muito simples. Agora, vamos lá. Não existe sua verdade, minha verdade. Verdade é algo absoluto. 2 mais 2 são 4, certo? Isso é verdade. Na minha verdade, 2 mais 2 são 3,5. Aí não é a sua verdade, aí é a sua versão, é a sua cultura, é a sua base de conhecimento, é a sua cosmovisão. Agora não é a sua verdade, porque a verdade é algo absoluto. Vamos para a verdade? A verdade é que o dízimo não é para cristãos. Agora, se você
quer dizimar, se você quer tirar 10% do seu dinheiro todo mês e dar para a instituição porque você acha que está fazendo um trabalho legal, porque você acha que tem ali um investimento bacana, social, e que qualquer que seja, faça. É a sua visão. É a sua forma de encarar. Agora, não diga que isso é algo pétreo. Não impute a Deus a ganância humana. Não impute a Deus o desespero humano de engajamento. E esse engajamento não é só nas redes sociais, não. Dentro do templo religioso, há essa disputa pelo engajamento. O meu templo é maior, o meu templo é mais bonito, o meu templo tem mais pessoas, o meu templo tem mais visitas, o meu templo tem mais... Isso é um fato humano. E eu volto a perguntar o que eu falei lá no início do vídeo. Por quê? Por que em pleno 2023 ainda ignoramos o fato de que o dízimo é só mais um dos artefatos do sistema religioso? Quando você não sabe alguma coisa e você comete um erro, ignorância. Quando você até sabe, mas persiste um pouco no erro por, de repente, um orgulho ou por vergonha de mudar, ok, talvez chamamos isso de estupidez. Agora, quando você já sabe que está errado há muito tempo e ainda assim permanece no erro, aí, meu amigo, você evoluiu para uma coisa chamada conivência. Então, aquele que defende algo que não tem estrutura bíblica e é conivente com isso, ele não pode mais ser chamado de ignorante ou de inocente. Agora, como sabemos que Deus é amplamente misericordioso, o meu desejo é que essas pessoas um dia cansem de mentir, cansem de manipular, cansem de fazer o teatro, cansem de apelar para o emocional, cansem e comecem a falar a verdade. Você quer ajudar uma instituição? Vai lá. Agora não diz que isso é obrigação. Não fala que as pessoas vão para o inferno se não fizer. Isso é feio. Enfim. Se você quer saber biblicamente, né? Se você é aquele cara de que eu quero versículos e textos sobre o dízimo, eu tenho uma playlist completa sobre dízimo aqui nesse canal, com base bíblica, versículos e tudo aquela coisa toda, inclusive com a visão de outros pastores falando sobre isso. Fica à vontade para visitar, beleza? Ah, e como esse canal eu trato como se fosse uma extensão da minha casa, você é muito bem-vindo aqui. E todas as pessoas que vêm na minha casa, todas as visitas que vêm, eu sempre falo, olha, fica à vontade inclusive para ir embora, se você quiser. Um abraço, valeu.